Olá, está começando o Multiplex Notícias à semana. A partir de agora, você vê e revê as principais reportagens que foram destaque aqui na Multiplex. Com a série de decretos e medidas de enfrentamento que a Covid-19 impôs a todo o país, muitos empresários tiveram que se adaptar à nova realidade e reinventar seus estabelecimentos para sobreviver à pandemia. Em Nova Friburgo, isso não é diferente. Nossa equipe conversou com empresários da cidade para saber o que mudou neste período. Alessandro tinha um desejo antigo, ter um espaço dedicado à cultura e ao idioma italiano. O sonho se tornou realidade no fim de 2019. O local escolhido para sediar o Centro Cultural foi esse imóvel. As aulas começaram em 2020 com 5 turmas, mas logo no primeiro mês de funcionamento, veio a pandemia. De imediato suspendemos tudo por uma questão de segurança das pessoas, mas percebemos que era importante mudar então, perder um pouco essa questão do espaço físico e ir para o espaço virtual. E assim segue até hoje. Mas reinventar a forma como as aulas acontecem não bastou. Com a pandemia sem um fim próximo, Alessandro aposta em outro jeito para aproveitar o espaço novinho em folha. Então estamos transformando as salas de aula também em salas de reunião, em salas de atendimento, como fossem pequenos escritórios. Nós estamos resistindo porque acreditamos que um dia nós voltaremos à normalidade. Mas essa não é a realidade de muitos estabelecimentos. De acordo com o Sebrae, 90 mil pequenas empresas fecharam no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. E para fugir desse destino, não dá para deixar a criatividade de lado. Hoje você entra dentro das redes sociais, é uma coisa mais legal do que a outra, sabe? Eles tiveram aqueles atrativos, eles vieram com vídeos, eles vieram com informações da própria empresa que eles nem imaginavam que eles eram capazes de fazer. Então, isso agrega valor imensamente para o empresário hoje, que depende dessas redes sociais, que depende de falar com o seu potencial cliente. A Kátia, que tem uma marca de jeans, é um desses exemplos. A loja da empresa dela ficou fechada por mais de 100 dias desde o começo da pandemia. E como saída, ela apostou numa presença digital forte e investiu na venda de calças jeans ainda mais confortáveis. A gente fez uma adaptação de produto. A gente saiu do jeans como uma coisa assim para trabalhar, por um jeans para ficar em casa. Então a gente entendeu que a gente precisava criar um site nesse momento e que a gente tinha que dar muito mais atenção às nossas redes sociais para a gente poder contar a nossa história. Atualmente, só num fim de semana, Kátia recebe, em média, mais de 100 pedidos pelo WhatsApp. É mensagem 2 horas da manhã, é um mundo novo. Não tem mais volta sobre isso. As pessoas adoraram essa comodidade de receber o produto em casa, experimentar em casa. Neste momento de crise, para se aventurar com o menor risco nas inovações, antes é preciso se informar bem e, claro, permanecer sempre aberto para as mudanças. Seja como o bambu, forte, mas se curve a esse momento. Quem não estiver preparado para essas mudanças, infelizmente, não vai sobreviver a esse mercado. Além da reinvenção para que o estabelecimento vença a crise, os empresários tiveram que adotar protocolos de segurança para prevenir o contágio do novo coronavírus. E muitos deles são mais rigorosos até mesmo do que as medidas previstas pelos decretos municipais. Higiene constante, álcool gel e líquido disponíveis, corrente na entrada e limite de uma pessoa por funcionário dentro da loja. Os atendentes precisam usar 2 máscaras, uma cirúrgica e outra de pano duplo, e ainda tem o protetor facial para o rosto. No caixa, barreiras acrílicas separam o vendedor e o cliente, e na hora de pagar, só os consumidores tocam no cartão. Com tanta regra sendo seguida direitinho, parece que a gente está em outro país, não é? Mas esse estabelecimento fica em Nova Friburgo. E não dar mole quando o assunto é rigor na prevenção à Covid-19 é motivo de orgulho. Trazer essa segurança, eu acho que traz um conforto muito grande para quem trabalha aqui conosco e para os clientes que vêm à nossa loja. E mesmo com o comércio podendo abrir, a entrega dos chocolates por delivery foi mantida. É uma forma de atender quem prefere não sair de casa e uma ajudinha para tentar diminuir a quantidade de gente nas ruas.
Para o Gustavo, adotar essas regras, independentemente das flexibilizações dos decretos municipais, é importante. E ele garante que ser rígido no controle sanitário não traz prejuízo econômico. O momento econômico, a situação, a conjuntura, né, todo esse cenário, eles impactam mais do que as medidas. Para o Gustavo, a pandemia precisa ser levada a sério e a maioria dos clientes entende as medidas. A grande maioria aceita e percebe que é um benefício, né, que a gente está zelando pela saúde, pela segurança, né, dessa pessoa. A Organização Mundial da Saúde alerta que uma das principais formas de transmissão do coronavírus é através de partículas no ar. E um ambiente bem ventilado, sem aglomeração, com pessoas usando máscara, pode evitar novas contaminações. Mas quando não dá para ter um local tão arejado, é possível arranjar uma solução. As pessoas realmente estão sendo atendidas na calçada, né? Ordem de chegada. A gente colocou até uma marcação no chão aqui para as pessoas manterem um distanciamento, né? E tem que ter máscara. Sem máscara a gente não atende. Além da placa de acrílico separar o cliente e o vendedor, há informes com trechos de estudos científicos e cartazes que alertam que o perigo da Covid-19 é real. Outra preocupação é com a higiene, inclusive do dinheiro. E enquanto a pandemia durar, esse cuidado permanece. A gente fica triste, né? De ver as pessoas não ter empatia, não pensar um pouquinho no outro, né? Mas, felizmente, Alberto, as pessoas conscientes existem aos montes. E não é à toa que muita gente, mesmo não podendo entrar para ver os produtos, segue comprando. Graças a Deus, tem pessoas que não deixam de comprar com a gente, mesmo tendo essa barreira. Para muita gente, o Alberto e o Gustavo, lá do começo da reportagem, não fazem mais do que obrigação. Mas em tempos de tantos maus exemplos e negacionismo científico que levaram ao descontrole da pandemia, quem faz o dever de casa precisa tem A gente tenta até agora, mostrar a gravidade dessa doença, né? Que tem gente que não acha que é tão grave. É uma gripezinha, então não é assim. E para você que acha que tudo isso é exagero, dados da Prefeitura mostram que Nova Friburgo segue vivendo o auge da pandemia. Só nos primeiros 10 dias de maio, foram quase 750 novos casos de Covid-19 e 48 mortes na cidade. Números que deixam claro a importância de não relaxar na prevenção. Vamos falar agora sobre alimentação infantil? Algumas crianças não gostam de legumes, verduras e até mesmo frutas. E um jeito de não causar essa rejeição aos alimentos é introduzi-los ainda nos primeiros meses de vida. Confira algumas dicas para tornar esse momento mais fácil na reportagem de Maiara Gaixin e o Arley Freiman. Essa aqui é a parte do supermercado que, salvo exceções, a criançada passa longe. Verduras, legumes, nada disso costuma agradar o paladar dos pequenos. Mas não existe segredo para inserir esses itens no cardápio das crianças. A melhor maneira é estimular esse contato o mais cedo possível. Segundo a pediatra Renata Salgado, a introdução alimentar deve começar a partir dos 6 meses de vida. Além da idade, a gente avalia também os sinais de prontidão. Primeiro, a gente avalia se ela leva os objetos à boca. O segundo sinal de prontidão é ela estar mais ereta, se sustentando o tronco, sustentando a cabecinha, para ela conseguir, né, deglutir legal, né? E o terceiro sinal de prontidão mais importante é a criança se interessar pelo que as pessoas em volta estão comendo. Ela ainda explica que é comum o bebê rejeitar os alimentos nas primeiras vezes e que isso não é motivo para preocupação. Mas a introdução alimentar é uma fase para a criança conhecer o alimento. Ela não vai comer uma quantidade suficiente para se satisfazer nas primeiras vezes. O ideal é que a gente ofereça vários tipos de alimentos e em várias apresentações. Comeu, ótimo. Não comeu, tudo bem, a gente oferece depois, mais tarde. Sem ansiedade, isso que é o mais importante. Segundo a nutricionista Beatriz Bittencourt, não existe um alimento específico para iniciar a introdução alimentar. Isso vai depender de cada caso. Não há restrição de frutas, legumes e carnes. O importante é ficar atento ao modo de preparo. Em relação ao óleo de cozinha, a gente pode utilizar na preparação dos alimentos? Pode, sempre em pouca quantidade, né? Ou óleo de cozinha, ou azeite extra virgem, ou a manteiguinha sem sal, para refogar os alimentos sempre em pouquinha quantidade.
E também não tentar nenhum tempero muito picante, não utilizar o sal, a gente também não recomenda a utilização de sal nesse momento. Podemos utilizar todos os temperos naturais, salsinha, cebolinha, coentro, cúrcuma. Os alimentos devem ser oferecidos separadamente. Amassadinho, nunca liquidificado, sempre amassado um pouquinho com um garfinho ou em pedaços, dependendo de qual mês, que ele já está, em qual nível evolutivo da introdução alimentar ele já está. A nutricionista explica que mesmo com a introdução de novos alimentos, o leite materno pode continuar sendo oferecido à vontade. É importante destacar ainda que o paladar da criança já começa na gestação. Por isso, é essencial que as mães também tenham uma alimentação saudável durante esse período. E, é claro, procurem sempre um profissional de confiança. A gente tem que ter só uma organização e ser exemplo. Um ramo da medicina é indicado para tratamentos diversos e até para os sintomas pós-Covid. A homeopatia tem sido cada vez mais procurada por quem prefere um tratamento natural. E na matéria a seguir você conhece alguns de seus benefícios. Criada há mais de 200 anos, a homeopatia é um sistema de tratamento natural e holístico, sendo o segundo método para cura e prevenção de doenças mais utilizado no mundo. No Brasil, a homeopatia é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Hoje, o método está integrado na Política Nacional de Práticas Integrativas e Medicinas Complementares para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Nos livros, toda a história e os benefícios dessa terapia estão eternizados. O homeopata Luiz Eduardo Massad transmite um pouco desse conhecimento para a gente. A homeopatia é um ramo da medicina que foi estruturado há mais de 200 anos por Samuel Hahnemann. Ele usa medicamentos baseados na natureza, do reino vegetal, animal, mineral. A homeopatia tem como princípio fundamental a lei dos semelhantes. Se você tem uma infecção do lado direito da garganta, vai pedir um medicamento. Se for uma inflamação do lado esquerdo, já vai pedir outro medicamento. Cada paciente é um paciente que exige um tratamento individualizado. Um outro princípio importante da homeopatia, o medicamento ele é diluído e dinamizado, ele é agitado para poder liberar a força curativa do medicamento. O tratamento homeopático é indicado para qualquer tipo de doença, até mesmo as mais graves, como a diabetes e o câncer. Não se trata essas doenças exclusivamente com homeopatia, mas ela dá uma boa ajuda na recuperação dos pacientes de câncer, sobretudo tirando os efeitos indesejáveis da quimioterapia, da radioterapia. O recurso terapêutico pode ser usado junto com remédios alopáticos. Só é preciso ficar atento. Alguns medicamentos podem inibir os efeitos, como os corticoides e produtos à base de cânfora. Segundo o homeopata Marcelo Guerra, o tempo de tratamento vai depender de cada paciente. Depende do tipo de doença, depende da reação do organismo de cada um. O tratamento realizado através da homeopatia não tem nenhuma contraindicação e pode ser usado por qualquer pessoa. Inclusive, o método pode ajudar nos sintomas pós-Covid. Como cansaço, dificuldade de concentração, dificuldade de compreensão também. Algumas pessoas ficam com dor de cabeça, algumas pessoas ficam com enjoo por muito tempo. Outras pessoas têm tido muitos problemas em relação ao olfato e paladar, que demora muito tempo também a voltar. Mas qual o remédio para isso? Depende da pessoa e da doença, como essa doença se expressa na pessoa. Nova Friburgo comemora no dia 16 de maio 203 anos. E para celebrar a data, a repórter Bárbara Storck e o cinegrafista Warley Freiman foram conferir histórias de amor à primeira vista pelo município. São 203 anos de puro encanto, deixando uma marca no coração até de quem não é filho da terra. Não tem como não se apaixonar, né? Nova Friburgo nasceu por decreto do rei Dom João VI, que queria estreitar laços de amizade com outros povos para obter apoio contra o Império Francês. Ele propôs uma colonização planejada e autorizou o agente do cantão de Friburgo, na Suíça, a estabelecer uma colônia de 100 famílias na fazenda do Morro Queimado.
Essa colônia foi batizada de Nova Friburgo, em homenagem à cidade de onde partiram as famílias imigrantes. E desde então, essa terra, dona de belas paisagens, vem conquistando fãs. Vander Lourenço é de Niterói e conheceu Nova Friburgo bem jovem, ainda na época da faculdade. Se apaixonou e nunca mais quis sair daqui. O escritor é membro da Academia Friburguense de Letras e considera Friburgo uma inspiração. Eu gosto muito do clima de Friburgo. Eu moro aqui nas Browns, quando eu desço, eu vejo aquelas montanhas, aquilo me dá uma impressão, assim, uma sensação, melhor dizendo, muito boa. Nova Friburgo é famosa por ser uma das cidades mais frias do estado do Rio de Janeiro. Tem uma forte rede hoteleira e pontos turísticos conhecidos no mundo, além de ser oficialmente a Suíça brasileira desde 2017 e conhecida como a capital nacional da moda íntima. A cidade é responsável por 25% da produção de lingerie no Brasil, fato que ajudou e muito a Angélica. A estilista é de Barra Mansa e chegou em Friburgo para fazer faculdade de moda. Aprendeu tudo o que podia e hoje também contribui para manter essa cadeia produtiva. Há 21 anos em Nova Friburgo, construiu família e tem uma loja de vestidos de festas e noivas e mais 2 de lingerie. Eu sempre gostei desse ar puro, da calmaria, da tranquilidade, cidade pequena. Aí depois que eu me casei e tive uma filha, aí que eu fiquei apaixonada, porque eu conseguia trabalhar, conseguia levar minha filha para o colégio, porque é tudo muito perto. A cidade também é a segunda maior produtora de flores do Brasil, através da comunidade de Vargem Alta. Sem falar em São Pedro da Serra e, claro, Lumiar, um dos distritos queridinhos da cidade. Lugar procurado por muita gente que quer fugir de todo o barulho e agitação dos grandes centros, como a Laura, por exemplo. Ela e o marido largaram tudo no Rio e hoje vivem uma vida muito mais tranquila por aqui. Para ela, ver o filho Rafael crescer em meio à natureza não tem preço. No início da pandemia, a gente resolveu vir para Lumiar, morar aqui. A gente já gostava também muito daqui e encaramos como uma oportunidade de ficar ainda mais próximo à natureza e dar essa oportunidade dele crescer nesse meio. Nova Friburgo ocupa lugar entre as maiores potências nacionais no setor metal mecânico, na produção de queijos, vinhos e chocolate, além de oferecer uma das maiores cartas de cervejas artesanais para degustação no país. Isso sem falar no destaque que Friburgo tem como uma cidade universitária. O esporte dá um show à parte. Com tantas montanhas, rios e cachoeiras, Nova Friburgo é ideal para a prática de esportes radicais como montanhismo, escalada, rafting e muitos outros. No futebol, a cidade é representada pelo Frisão, como é carinhosamente chamado o Friburguense Atlético Clube. E essa parte da história do município se confunde com a história de um outro imigrante apaixonado, o Cadão, técnico do clube. Saiu de Três Rios e chegou em 1996 através do futebol. Nova Friburgo é maravilhoso, né? A qualidade de vida, né? Que eu falei, o respeito das pessoas, a gente não tirando mérito de outras cidades também que passei por aí, mas não se compara da maneira que me acolheram aqui e a gente espera permanecer aqui até o final da nossa vida. Muita gente não sabe, mas Nova Friburgo tem tradição no cinema e produções audiovisuais. O Flávio que o diga. Carioca veio até Nova Friburgo para gravar algumas cenas de um curta-metragem. Ficou trabalhando aqui durante 1 ano, tempo suficiente para também se apaixonar pela cidade e decidir ficar. Já são 4 anos de muito trabalho e prêmios por isso. Quero ver todo mundo fazendo sucesso aqui, porque a gente tem muitos profissionais que já estão fazendo curta-metragem, já estão fazendo longa e tal, já tem gente vindo de fora para cá, né? Tá só começando, gente. O negócio vai sim. E se por um lado, quem chegou em Friburgo se encantou com a cidade e quis ficar, por outro, quem foi embora sonha em voltar. É o caso do Tiago. Morou por quase 5 anos em Friburgo, mas teve que retornar para Nova Iguaçu, sua cidade natal. Sou fascinado pelo clima, pelas pessoas, pelo acolhimento, pelo afeto, pela paz, pelas nuvens tão próximas das nossas cabeças, pelo clima frio e sinto muita saudade.
E quem pode explicar esse amor tão forte por essa terra abençoada, declarado por imigrantes e friburguenses, senão as montanhas? Sim, elas presenciaram tudo e com visão privilegiada. São testemunhas das muitas transformações que o tempo impôs a Nova Friburgo. Esse lugar lindo, de um azul infinito sem igual, um postal em nossos corações. Não importa de onde somos ou viemos, o que vale é o amor que dedicamos à nossa Nova Friburgo, parada de um caminho a caminho do céu. É realmente uma cidade muito linda e muito cativante, né? Parabéns, então, à Nova Friburgo e a toda a população. E o Multiplix Notícias a semana fica por aqui. Mais informações sobre as regiões serrana e dos lagos do Rio você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro.